Tem a Bíblia depois aberta. Marcos 15 diz assim: logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltaram ao povo um dos presos, aquele que lhes pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu dizendo: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vamos orar mais uma vez? Senhor que foi açoitado e hoje está aqui pelo Teu Espírito. Então, no meio dessa pregação, o Espírito Santo fala para a gente crer e entender e Te amar mais, porque não há ninguém como o Senhor. Faça a gente sair daqui cheio disso, dessa convicção de fé, em Teu nome, Jesus, amém. Meus irmãos, imaginar a encarnação de Jesus é algo assustador. Aqui tem um corpo sendo açoitado. O que é açoitado? Era um chicote, e nesse chicote tinha pedaços de ossos ou pedras amarradas no chicote. Então, aonde esse chicote batia, a hora que ele voltava, o que acontecia? Arrancava pedaços. Aqui tem um corpo sofrendo isso. Mas é o corpo de quem? Aqui é o corpo do Filho eterno de Deus. A encarnação de Jesus, ele se tornar um homem, algo assustador. Só o cristianismo tem essa mensagem, só a Bíblia tem essa mensagem. Um Deus eterno, Filho e Pai e o Espírito Santo, que viviam eternamente, e ele resolve na eternidade ser o nosso Redentor. Deus tinha um plano eterno de redimir os pecadores, de salvar os pecadores, e nesse plano de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Filho fala: eu vou me tornar um deles, eu vou me tornar gente como eles, eu vou nascer de uma mãe como eles, porém sem pecado, diferente da gente. Então a encarnação, ela me assusta. Nós vemos que o eterno Deus, Jesus não teve início de dias, meus irmãos, igual muitos de nós pensamos. Jesus é eterno igual o Pai, ele foi gerado na eternidade. Então o eterno, ele entra no tempo. Deus se torna gente, ele entra na história, e diz que ele vem como um servo. Jesus mesmo disse no Evangelho de Marcos: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Você pode imaginar que Deus é esse que se torna gente para servir a humanidade? Esse Jesus que nós estamos vendo aqui falando hoje, ele fala: eu vim para servir e dar a minha vida por resgate de muitos. A mensagem do Evangelho, a encarnação de Jesus, é algo que tem que nos assustar, deixar a gente de boca aberta. Como assim? Deus agora está aqui
tendo o seu corpo arrancado pedaços pelos açoites dos soldados romanos. É isso que está acontecendo aqui. Por amor de nós, para nos resgatar, para nos salvar. E uma das provas que Jesus de fato entrou na história é Pôncio Pilatos. Esse governador romano que governava a Judeia naquela época, ele está nos livros de história. Tanto que no credo apostólico, vocês lembram quem decorou o credo apostólico já? Ele padeceu sobre Pôncio Pilatos. Jesus entrou na história, Pôncio Pilatos faz parte da história, ele era o governador romano da Judeia naquela época. E hoje, meus irmãos, o que Deus vai falar para nós hoje, que você tem que ir embora daqui com essa simples mensagem. A mensagem hoje é muito simples. A mensagem que a Bíblia está nos mostrando hoje, esses 15 versículos, é que Jesus, o rei, foi negado. Ele foi trocado por um homicida e entregue para ser crucificado. Simples, não é? O rei Jesus foi negado. Ele foi trocado por um homicida e foi entregue para ser crucificado. Saia daqui com isso no coração, já valeu. Nós vimos a semana passada, meus irmãos, talvez você lembra, Jesus, ele passou a madrugada sendo interrogado pelo Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de homens dos principais religiosos, e eles eram como se fosse o STF hoje, eles que julgavam coisas supremas, e eles acusavam Jesus, eles contratavam falsas testemunhas para tentar acusar Jesus. E diz que eles não conseguem achar Jesus nenhuma culpa, mas mesmo assim eles condenam Jesus como réu de morte. Jesus então passou a madrugada ali, e eles queriam matar Jesus, mas pela lei dos judeus eles não podiam matar um homem. Então eles levam agora para Pilatos, para que eles tenham um aval para poder matar Jesus. Eles não podiam exterminar um homem, porque a liderança era o Império Romano. Só o Império Romano tinha essa autoridade para matar pessoas que eram criminosos. Então no versículo 1 diz que eles vão logo de manhã, talvez 5 horas da manhã, 5:30. Versículo 1 diz: logo pela manhã os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Jesus agora está todo amarrado, nos nossos dias seria algemado com as mãos para trás, como se fosse um bandido, e ele é levado agora perante Pilatos, para que Pilatos julgue essa causa. E Pilatos, ele pergunta para ele, no versículo 2, Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Porque a fama de Jesus é que ele era o rei. Muitos já tinham crido que ele era o Messias esperado, aquele descendente de Davi que viria para governar o povo de Deus. Então ele pergunta para Jesus: você é o rei dos judeus? É interessante que Jesus responde para ele com uma pergunta. Jesus respondeu: o Senhor que está dizendo. Para que algo seja declarado, é preciso que saia da boca de alguém, é preciso que saia da nossa boca. Então, se ele pergunta, está saindo da boca dele a afirmação. E Jesus não responde que sim, categoricamente, mas Jesus fala: você está dizendo. Se a boca dele disse aquilo, é porque aquilo é verdade. Porque Jesus não nega a pergunta que ele é o rei dos judeus. Porque Jesus quer deixar para ele a responsabilidade de crer, a responsabilidade de dizer: eu creio que o Senhor é o rei dos judeus. Então, na sua pergunta, Jesus diz para ele que sim. No outro evangelho vai dizer que quando Pilatos pergunta isso, Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. No outro evangelho vem explicando isso, Jesus fala para ele: o meu reino não é deste mundo. Então Jesus fala para ele: de fato eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Mas, meus irmãos, os sacerdotes, eles estavam tão sedentos para condenar Jesus, que eles continuam com falsas acusações. Em outro evangelho também vai nos dizer que uma das acusações era que Jesus proibia pagar impostos a César. Mentira, não é?
Porque quando eles mandam perguntar para Jesus se era lícito para pagar impostos a César, Jesus fala o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As acusações dos líderes religiosos eram todas mentirosas. Eles estavam sedentos para matar Jesus, porque a vida e a mensagem de Jesus acusavam o jeito ímpio deles viverem. Por isso eles odiavam Jesus, porque a mensagem de Jesus era contra a vida deles. Jesus os chamava ao arrependimento, Jesus os chamava para crer, e eles achavam que eram bons demais, que não precisavam de um Salvador. Eles achavam que eram autossuficientes para a sua própria salvação. Mas, meus irmãos, mais uma vez esse julgamento no Sinédrio. A Bíblia fala que Jesus não fala, no Sinédrio não, agora em Pilatos, Jesus não fala nada. É interessante que Jesus é aquele que nós lemos de Isaías 53, versículo 7. Lembra na liturgia? Ele como ovelha muda vai para o matadouro. Jesus nunca responde a acusações falsas. Ele só responde quando é verdade. Quando o Sinédrio pergunta para Jesus, o sumo sacerdote pergunta para ele: você é o filho do Deus bendito? Jesus fala: eu sou. E vocês verão o Filho de Deus sentado à direita do Todo-Poderoso vindo nas nuvens. Jesus fala para o sumo sacerdote no julgamento na madrugada. Então, a forma de Jesus responder é muito interessante. Quando é mentira, Jesus fica calado. Quando é verdade, Jesus abre a boca. E ele estava calado perante o Sinédrio, agora ele está calado perante Pilatos. Ele só responde quando é verdade. E Pilatos, meus irmãos, versículo 5 diz que ele fica admirado, porque Jesus não tenta se defender. Ele fica admirado, porque pensa comigo, eu e você, sendo acusado de coisas falsas, a gente ia fazer de tudo. A gente ia falar: não, é mentira, eu tenho provas, não é verdade. Jesus fica calado, porque ele está ali para se entregar. Ele só responde quando é verdade. Ele é o rei dos judeus. Pilatos admirado, porque Pilatos estava acostumado a interrogar os homens, e vendo os homens lutarem pelas suas vidas, Jesus não está preocupado. Jesus é diferente, ele se entrega. Jesus segue firme no seu propósito. Qual o propósito? De vir resgatar o povo de Deus que ficou perdido. Jesus, por amor a nós, continua firme no seu propósito de dar a sua vida por resgate de muitos, de morrer por nós. Meus irmãos, nós devemos aprender com Jesus a não responder falsas acusações. Quando a gente é caluniado, vamos agir como Jesus, porque a própria verdade virá à tona para nos defender. E aqui Pilatos, ele está frente a frente, face a face com o rei. Ele está face a face com a verdade. Ele está de frente com o rei Jesus. E embora, meus irmãos, todo o processo da vida de Jesus, a sua encarnação, a sua vida, a prisão de Jesus, tudo o que aconteceu foi decretado por Deus. Mas isso não exclui os homens das suas escolhas. Isso não exclui Pilatos de não crer. Nós temos a responsabilidade humana de crer. Então, mesmo está tudo diante do propósito de Deus, Pilatos aqui, ele não crê na verdade. O rei está na frente dele, dizendo: eu sou. Portanto, não podemos falar que Pilatos não tem culpa, porque estava tudo decretado. Ele tem culpa. Judas tem culpa porque traiu Jesus. Os discípulos são culpados porque abandonaram Jesus. Pilatos é culpado. O Sinédrio é culpado de acusar Jesus. Nós somos culpados. Nós somos culpados. Porque Pilatos, meus irmãos, analise comigo, ele prefere entregar Jesus.
Em outro evangelho diz que Pilatos estava muito desconfortável com essa situação, você lembra? Ele, inclusive a sua esposa, disse que teve um sonho que não era para mexer com aquele homem. Ele estava desconfortável. Ele inclusive diz que ele viu que era inveja dos sacerdotes entregar Jesus. Ele sabia que não havia culpa em Jesus. Ele sabia que era por inveja que Jesus estava ali sendo acusado. E ele inclusive não queria condenar Jesus, mas para ele ficar bem politicamente com o povão e com o sinédrio, ele cede à pressão popular. Pilatos prefere os benefícios passageiros da sua posição do que reconhecer Jesus como rei, frente a frente com ele. Historiadores vão dizer que 3 anos depois desse acontecimento, Pilatos deixou de ser o governador daquela região. E 5 anos depois, Pilatos morreu. Ele não tinha muita vida pela frente. E esteve frente a frente com a verdade e perdeu a oportunidade de crer na verdade, de entregar a sua vida para o rei. Será que valeu a pena continuar no posto? Será que valeu a pena agradar a multidão e o sinédrio e entregar Jesus? Nós somos assim, sem a revelação do Espírito Santo. Nós só conseguimos ver o aqui e agora. Só conseguimos ver o que esse mundo nos oferece e achamos que tudo é aqui. E a verdade às vezes está passando na nossa frente e a gente está deixando o tempo passar, achando que talvez o que vale é essa vida, são o sucesso dessa vida, ser governador nessa vida. Foi assim que Pilatos pensou. E a gente busca felicidade, busca realizações nesse mundo e não abraça Jesus, porque abraçar Jesus vai atrapalhar esses projetos humanos e pecaminosos que nós temos, de alto sucesso, de vanglória. Vocês estão entendendo? Se Pilatos abraça Jesus ali, se ele crê na verdade ali, ele perde o seu posto de governador daquela época. Às vezes nós deixamos de abraçar Jesus, crer na verdade, porque isso vai nos custar tudo, como nós cantamos aqui, para entregar tudo para Ele. Porque quando nós cremos em Jesus, a nossa vida não gira mais em torno de nós mesmos, a nossa vida gira em torno agora dEle. Quando nós cremos em Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, a nossa vida gira em torno agora dEle. Pilatos prefere os prazeres e a posição desse mundo. 5 anos, morreu. Meus irmãos, a verdade está na frente de nós toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus. A verdade está na frente de cada um de nós toda vez que nós estamos ouvindo a mensagem da verdade. Jesus está aqui hoje pelo seu Espírito. E temos hoje o dever de escolher abraçar essa verdade ou rejeitá-la. Hoje você pode abraçar Jesus, abraçar o Rei dos Judeus, ou deixar ele passar mais uma vez à sua frente. Porque toda vez que a palavra de Deus é pregada, a verdade está na nossa frente, como Jesus estava na frente de Pilatos naquele momento. O nosso tema hoje é o rei rejeitado. Jesus foi rejeitado por Pilatos, mas não só ele. Veja o versículo 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que lhe eles pedissem. Era um costume local, meus irmãos, quando tinha alguma festa, era a festa da Páscoa, para agradar a população, o governador soltava um dos criminosos. Imagina essa lei hoje. Tem uma festa, vamos soltar um criminoso aqui. Era costume, por quê? Para agradar o povo. Diz que era um costume da época, não tem nada biblicamente nos falando por que disso. O que Pilatos pensou? Eles vão querer que eu solte o rei dos judeus.
Porque a outra opção, meus irmãos, era um homem homicida. A Bíblia fala que Barrabás, ele era um homem revoltoso e eles já chegaram a matar alguém por causa das suas revoltas. E os principais sacerdotes, eles sabiam que a pressão popular era muito importante. E diz que eles fizeram uma espécie de campanha com o povo. Então eles incitaram o povo para que soltasse Barrabás. Então o povo está gritando aqui: crucifica-o. O povo quer que Jesus seja morto e um homicida seja solto, meus irmãos. Vocês podem imaginar isso? Que absurdo. Você acha que nós lá gritaríamos o quê? Nós gritaríamos: crucifica-o. Há um eco desse grito hoje em dia aqui. Esse é o eco da nossa voz, do nosso pecado. Ali está acontecendo, meus irmãos, a rejeição do dono do mundo, o rei rejeitado. Em João, no capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. João capítulo 1, versículo 10. Está falando que o dono do mundo estava no mundo, e o mundo não reconheceu o dono do mundo. Diz que Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Mas aqueles que creem no seu nome são feitos filhos de Deus. Mas, meus irmãos, que intrigante. Aqui é sexta-feira já. Semana que vem, não perca, Jesus é crucificado. O que eles gritaram no domingo quando Jesus entra em Jerusalém? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Irmãos, de domingo a sexta-feira, agora eles estão querendo crucificar aquele que eles aclamaram antes. Por quê? Porque Jesus não atende às expectativas do povo. O povo sonhava com um rei estilo Davi. Um rei estilo Davi era um rei sanguinário, era um rei que ele mandava os inimigos embora. Então eles esperavam que Jesus era um novo Davi, alguém que ia trazer libertação política, libertação territorial. Então eles veem Jesus e aclamam Jesus. Mas Jesus, ele vem como um rei montado num jumentinho, manso e humilde de coração. Jesus não atende às expectativas desses homens. Jesus vem dizendo que bem-aventurados é aqueles que choram. Jesus vem dizendo que nós devemos nos arrepender e crer nele. A proposta do reino de Deus, meus irmãos, é na contramão daquilo que o nosso coração caído almeja. A proposta do reino de Deus é totalmente diferente. Jesus queria mudar o coração das pessoas. Jesus queria libertar as pessoas da força das trevas, dos seus pecados. E eles esperavam um libertador político. Então Jesus não atende às suas expectativas. Então a forma que Jesus é tratado e rejeitado pelos homens deixa evidente a rebelião das criaturas contra o Criador. O dono do mundo está sendo rejeitado. Versículo 14 diz que Pilatos argumenta. Alguém lê para mim em voz alta, por favor, o 14. Você leu o 14? Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? Porém eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Pilatos pergunta: qual que é o mal que esse homem fez? Ele não fez mal nenhum. E quando ele diz isso, o povo grita mais. A humanidade se tornou cega, louca. A humanidade indo contra o Criador, como fala Salmos 2. Leia na sua casa Salmos número 2. Diz que lá os homens se levantam e conspiram contra Deus e contra o seu ungido, o Senhor Jesus Cristo.
Os homens querem arrebentar com a lei do amor de Deus. Os homens estão aqui negando agora o dono do mundo. Quanto erro, meus irmãos, porque Jesus, nós sabemos que é o melhor rei que essa terra já viu. É o melhor rei que nós podemos ter do nosso coração. É o melhor rei, o melhor dono da nossa vida que alguém pode ter. Portanto, não crie expectativas a respeito de Jesus erradas. Entenda bem o propósito do reino de Deus. Jesus não veio tornar a sua vida maravilhosa, resolver todos os seus problemas. A sua vida é maravilhosa porque tem Jesus. Não é que alguma coisa que vai acontecer que a sua vida se tornará maravilhosa. Não, todo aquele que tem Jesus, a sua vida é maravilhosa porque tem o perdão de Deus, porque é filho de Deus. Não crie expectativas erradas, pensando que Jesus vem para ser o seu servo. Não, ao contrário, é nós que somos servos desse Senhor. Não crie expectativas erradas a respeito de Jesus, porque foi isso que esse povo fez. O maior propósito de Jesus, meus irmãos, é a nossa salvação, a nossa santificação, nos levar para a glória de Deus. Porque às vezes nós vemos que algumas pessoas até procuram sinceramente a Deus, mas as coisas não caminham da maneira que elas esperam, porque nós estamos orando errado. Nós estamos orando e pedindo que Deus faça o que eu quero. Nós temos que orar sim, pedindo coisas para Ele, mas a nossa oração final tem que ser a mesma que Jesus fez no Getsemane. Fala: Pai, eu quero isso, mas seja feita a Tua vontade. Não crie expectativas erradas a respeito de Jesus. Seu grande propósito é nos salvar. Seu grande propósito é nos levar a nos relacionar com Deus Pai. É isso que Jesus estava na terra fazendo. Mas essa rejeição, ainda quero dizer, meus irmãos, que envolveu uma troca. Eles escolheram Barrabás livre. Versículo 15 nos mostra isso. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. Ele quis o quê? Contentar, alegrar a multidão. Esse homem homicida, ao contrário de Jesus, era alguém que merecia ter sido preso. Barrabás merecia a crucificação. Nós merecíamos a crucificação, Jesus não. Mas ele entrou então numa espécie de votação, e o povo escolheu que ele fosse livre. E que abençoado foi Barrabás. Ele entrou na rota de Jesus. E todo aquele que entra na rota de Jesus, todo aquele que entra em coalizão, no bom sentido, com Jesus, é salvo, é livre. Esse homem entrou na rota da pessoa certa, porque Jesus, o justo, foi condenado, e Barrabás, o pecador, foi livre. Esse é o coração do Evangelho, meus irmãos. É isso que eu falei a semana passada na substituição penal, lembram? O justo é condenado, os injustos são livres por aquele que foi condenado no nosso lugar. Barrabás, o que está acontecendo aqui com ele é o Evangelho na prática. Nós poderíamos trocar o nome de Barrabás pelo nosso, pecadores que mereciam a crucificação, mas Jesus, ele tomou o nosso lugar. Nós merecíamos o castigo, mas ele tomou o nosso lugar para nos salvar. Por fim, meus irmãos, do versículo 15, a parte B, vai falar que Jesus agora foi açoitado. O açoite era uma pré-surra. Uma pré-surra para que a pessoa aguentasse menos a cruz, sabia? Era tão horrível a cruz que eles açoitavam a pessoa para que quando a pessoa fosse para a cruz ela morresse logo. Diz que muitos nem aguentavam os açoites, já morria ali mesmo. Porque, como eu falei, aquele chicote dos soldados romanos, aonde eles pegavam, eles voltavam arrancando pedaços.
Esse é o nosso Senhor. Sofreu por nós. Sofreu um julgamento que Ele não merecia, para que nós, Barrabás, não sofrêssemos o julgamento de Deus, o julgamento do trono branco, de Apocalipse capítulo 20, lembra? Jesus está fazendo essa substituição penal para nos salvar. Pecadores, sujos como eu e você, merecedores da ira de Deus, Ele tomou o nosso lugar. Jesus foi punido pelos homens para que nós não fôssemos punidos por Deus. Meus irmãos, quem é Jesus para você? O Evangelho de Marcos, ele é para nos trazer fé e nos mostrar quem é Jesus. Desde o capítulo 1, nós estamos pregando desde janeiro do ano passado, mais de 40 pregações. Você já ouviu muitas pregações em Marcos aqui. Quem é Jesus para você? A Bíblia fala que Jesus hoje não é o rei dos judeus, Ele é o rei da igreja. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, disse que Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os judeus o rejeitaram, eles rejeitaram o rei. Pilatos rejeitou o rei. Mas pelo Espírito Santo que hoje atua na igreja, a igreja ama o rei. Nós amamos o nosso rei. Lembra daquele hino que fala isso? Nós amamos o nosso rei. Nós amamos o nosso rei. Nós não rejeitamos o nosso rei. Nós amamos o nosso rei. Nós amamos o nosso rei. Ele é o rei que conquistou o nosso coração. Ele é o rei que foi açoitado por causa dos nossos pecados. Você crê nisso? Pilatos e a multidão não creu. Jesus estava ali na frente deles. Meus irmãos, nós temos que pensar isso. Você crê nesse Jesus? Você crê nessa salvação? Um teólogo chamado C.S. Lewis, ele falou o seguinte: ou Jesus é de fato quem ele disse que é, ou Jesus é o maior louco que já teve nesse mundo. Falar que vai vir nas nuvens, com a glória de Deus. Se ele não for o Filho de Deus que virá nas nuvens, ele é o maior doido que já apareceu nesse mundo. Então a minha postura perante a verdade, a minha postura perante o Rei, mostra se ele é de fato o que ele diz que é, ou se ele é apenas um louco. Estão entendendo? A forma que eu me entrego a Ele, a forma que eu creio, eu estou dizendo: Jesus é de fato o Rei, ou Jesus é um lunático. Vai vir nas nuvens? Vai vir, está à direita de Deus e vai vir nas nuvens? Como assim? Quando o sumo sacerdote ouviu isso, disse que ele achou que Jesus era louco, ele rasgou as suas vestes, de tão doido que ele ficou dessa mensagem de Jesus, porque ele não creu. Ele achou que Jesus era o maior doido dessa terra. Mas o Espírito Santo convenceu o nosso coração, não é verdade? E nós sabemos que Jesus é o Rei, e nós não vamos rejeitá-lo, porque Ele nos aceitou primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele se entregou por nós primeiro. Pronto, meus irmãos, Jesus foi condenado, não tem mais tribunal. Sinédrio o acusou, Pilatos concordou com o povão, nenhuma culpa foi encontrada nele, ele deu testemunho de si mesmo, um homicida foi liberto. Semana que vem, não perca, Jesus é crucificado. E se nós cremos, eu quero fazer um combinado com você. A verdade está passando hoje na sua frente, como estava na frente de Pilatos.
Se você crê, eu quero fazer um combinado com você, da gente viver para Ele e por Ele. Vou repetir. Eu quero fazer um combinado da gente viver para Ele e por Ele. Eu quero que a gente faça um combinado de falar dEle, de adorá-lo, de conhecer a Bíblia para que eu conheça quem Ele é, para que eu possa adorá-lo, para que eu possa falar dEle. Porque se você não conhece a palavra de Deus, você não pode... Como você vai adorar algo que você não conhece? Como que você vai falar de alguém que você não conhece? Eu quero fazer esse combinado da gente entregar tudo para Jesus, da gente falar: eu amo o nosso Rei, Ele foi rejeitado pelos meus pecados, mas hoje a igreja ama o Rei. Quero fazer um combinado com você, então, dessa semana, você pegar a sua Bíblia e ler ela todo dia, como se a sua vida dependesse disso, porque a sua vida depende disso. O seu serviço a Jesus, a sua salvação, a sua vida com Deus depende da palavra de Deus. Então eu quero que você faça um combinado com Deus, que você vai ler essa palavra essa semana como se a sua vida dependesse disso, porque depende. Porque Jesus sofreu tudo isso por amor do seu povo, e hoje Ele passa aqui a verdade passando na nossa